Emoções, um poder que você precisa conhecer. Não somos responsáveis pelas emoções, mas sim do que fazemos com as emoções. Bom, essa é uma frase muito boa para introduzir esse tema. Afinal, você já se perguntou por que a gente sente? Muitas vezes a gente aprende que as emoções são nossas grandes inimigas. E isso acaba fazendo a gente adoecer emocionalmente. Afinal, a gente acaba não conseguindo usar, construir e desenvolver esse que é um grande poder. Entender como usar as nossas emoções, ressignificar a função de sentir, é algo muito poderoso. E é isso que se consiste a saúde emocional. É aprender a canalizar e usar as nossas emoções. Então hoje eu trouxe 3 pontos destrutivos de viver as nossas emoções e 3 pontos poderosos e construtivos para a gente viver as nossas emoções. Repressão. Uma das formas da gente destruir o poder das nossas emoções é reprimi-las. Infelizmente, a gente aprende socialmente, dentro do próprio sistema familiar, que algumas emoções são proibidas, feias, ruins. Então, quando a gente sente, por exemplo, raiva, e isso foi muito reprimido, qual é a nossa tendência? Reprimir isso ainda mais durante a nossa vida. Afinal, a gente tem uma fantasia de que se a gente sentir raiva, as pessoas não vão gostar da gente, ou de que isso é mal educado, ou de que isso é feio. E se a gente entende a função da raiva, a gente aprende a se proteger na vida, a trazer justiça, a se comunicar, a resolver problemas. Sim, é tudo isso que essa emoção é capaz. Ela é muito poderosa. Vamos fazer uma visualização. Imagina que ao você sentir raiva, você reprime. Essa que é uma emoção de muita energia. Então você começa vamos fingir que essa raiva é uma bola, e aí você começa a reprimir ela numa piscina. E você reprime e desce, e desce, e desce, e desce, e desce. Vocês percebem que cada vez que a gente reprime e desce mais essa bola na piscina, mais instável ela vai ficar? E geralmente quando a gente perde o controle daquilo ali, aquilo ali simplesmente explode. E nessa explosão a gente acaba expressando isso de forma destrutiva. E nesse momento, a gente reforça a nossa repressão de tá vendo como a raiva não é boa? Porque muitas pessoas identificam raiva, por exemplo, como agressão. A gente precisa ressignificar essas emoções e aprender a expressá-las para viver seu poder. 2. Outra forma da gente viver destrutivamente as nossas emoções é o disfarce. O que quer dizer o disfarce? O disfarce é quando, ao invés da gente expressar autenticamente, coerentemente aquela emoção, a gente entra em outra forma de expressão. Muitas vezes usando outras emoções como disfarce dessa que está proibida e desqualificada para mim. Um exemplo muito clássico, o medo. Muitos homens têm a repressão do medo. Então, desde pequenininho, dentro de uma sociedade machista, o homem escuta que ele não pode sentir medo, que o homem não sente medo, que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que fazer tudo. E isso se torna, então, uma ameaça a essa pessoa, ameaça à vida, porque o medo é uma emoção importantíssima, poderosíssima, que tem a ver com proteção, cuidado, suporte. Muitas vezes a gente pensa no medo como uma coisa destrutiva no sentido, se eu sentir medo eu vou me paralisar. Mas isso é a terceira forma que eu vou trazer aqui de viver as emoções de forma destrutiva, que é intensificar. Então veja, muitas vezes as pessoas sentem medo e disfarçam, por exemplo, com um desafio. O homem que tem o medo reprimido, ao invés de expressar o medo e se proteger, pode muitas vezes entrar num desafio de se expor ainda mais a situações perigosas, ou seja, fazer aí um disfarce dessa emoção e acabar vivendo ela também de forma destrutiva. 3. Intensificação. Essa também é uma forma destrutiva de viver as emoções. Afinal, a partir da intensificação, a gente fica sem saída, a gente fica contaminado com aquela emoção. Então, por exemplo, eu estava falando sobre o medo. Uma pessoa que fica intensificada com medo, ou seja, não consegue dar vazão, resolver essa emoção, acaba ficando paralisado, ansioso, angustiado na vida. E aí isso também é uma forma destrutiva e não poderosa de viver a emoção. Outra emoção que muitas vezes se intensifica é a tristeza. Entenda que uma pessoa que chega a um ponto de estar depressiva, aquilo não aconteceu do dia para a noite. Aquilo aconteceu num processo onde ela foi intensificando essa emoção e não dando vazão. E por que isso muitas vezes acontece? Pode estar relacionado, ao nosso histórico de vida, ou seja, a gente aprendeu que a gente não pode reclamar, de que a gente não pode expressar tristeza, que a tristeza é uma coisa inconveniente, por exemplo. Ou segundo, uma própria baixa autoestima faz com que a gente não qualifique o que a gente sente. Ou seja, não, tá tudo bem eu senti isso, como que eu posso resolver isso, o que eu tô precisando agora? Então muitas vezes a pessoa se desqualifica e não consegue resolver aquela emoção. E acaba vivendo isso de uma forma intensificada, dramatizada e contaminada, vivendo de novo de forma destrutiva a emoção.
E as 3 formas poderosas? 1. Assumir as suas emoções. A primeira coisa poderosíssima é a gente acolher o que a gente está sentindo. Muitas vezes o adoecimento já se inicia na nossa própria interpretação, porque como a gente já tem aquilo proibido, a gente reprime o sentir, ou seja, a gente fica confuso. Às vezes a gente sente raiva, tristeza, medo, alegria, afeto, e a gente fica com medo daquele sentimento exatamente por ter um entendimento errôneo sobre isso. Então a gente precisa assumir o sentir, ou seja, uma atividade boa para isso é: o que essa situação me faz sentir? Né? O que é natural sentir nessa situação? E acolher o que você está sentindo para depois buscar uma forma construtiva de canalizar essa emoção. Então, ressignifique as suas emoções. Todas elas têm poder de construção e desenvolvimento. Número 2. Entender a demanda que essa emoção te traz. Ou seja, logo depois de detectar a emoção que você está sentindo, se perguntar: o que eu preciso fazer? Né? Qual a necessidade que essa emoção me gera? Ou seja, eu tô com raiva, então tô precisando colocar um limite, tô precisando trazer uma justiça, eu me senti injustiçado em uma situação, tô com medo, tô precisando de suporte, tô precisando melhorar isso daqui para ir mais seguro, me desenvolver mais, tô precisando de apoio, né? Tô triste, tô precisando de um colo, de um afeto para conseguir passar por essa parte, né? Falar sobre isso, compartilhar a nossa tristeza ajuda a gente a digerir. Tô alegre, quero celebrar, compartilhar isso. Ou seja, perceba, né, qual a demanda que essa emoção gera para você, porque isso vai te ajudar, com certeza, a canalizar e agir de uma forma mais poderosa e construtiva. 3. Ação. A ação é um momento muito importante, ou seja, eu senti, eu identifiquei a minha necessidade e agora eu vou agir. Em muitos momentos é onde existe um bloqueio e que imediatamente tira todo o poder da emoção. Por quê? A gente precisa agir coerentemente. Ou seja, eu quero me comunicar, expressar uma coisa que eu não gostei. Eu tenho que ver qual é o tom da minha voz, qual é a minha postura naquela situação, né? Não adianta eu querer demonstrar que eu não gostei de uma coisa falando assim. Sabe por que é? Porque a gente precisa estar mais empoderado de nós mesmos, das nossas necessidades, para que a gente possa ter uma comunicação mais efetiva, uma atitude mais efetiva, né, mais coerente com a nossa necessidade. Então, se pergunte antes de agir. O que vai me gerar alívio? O que vai me trazer uma sensação de que isso me fez construir, desenvolver algo? Muitas vezes as pessoas perguntam: mas então, sempre que eu sentir medo, que é uma sensação, né, de desconforto, quer dizer que todo momento bom que eu tiver de crescimento e desenvolvimento eu vou sentir medo? Sim, porque você está se expondo a uma coisa nova, mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque isso vai te ajudar a, se você tiver uma atitude coerente, a se programar mais, a estudar mais, a experimentar mais, e isso vai fazer com que você se desenvolva e cresça diante daquela situação. Então, busque coerência na sua atitude para que você viva o poder, né, e o alívio que aquela ação pode gerar à sua emoção. Embora preferíssemos acreditar que é o intelecto que nos guia, são nossas emoções, as sensações que vinculamos aos pensamentos que realmente nos guiam. Anthony Robbins. Então, para concluir esses 3 pontos que eu falei para empoderar vocês das emoções de vocês, ou seja, sentir, identificar e agir, a gente pode resumir na palavra de canalizar. Qual a melhor forma de você canalizar as suas emoções que te gere crescimento, desenvolvimento, comunicação, resolução de problemas, porque é tudo isso que as suas emoções podem te oferecer e ajudar na vida. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Isso é um poder muito importante da nossa vida, algo inerente à nossa humanidade, né? Então vamos usufruir disso, aprender a usufruir disso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, convidar um familiar, um amigo, alguém que você gosta para ver esse vídeo também, que pode ajudar. E deixa seu comentário, que eu tô sempre lá interagindo com vocês. Um beijo, tchau!